Voltei para terminar essa série de 3 vídeos sobre aquela seleção que há 50 anos encantou o mundo e conquistou o tricampeonato da Copa do Mundo lá no México, né? E para quem está acompanhando a série sabe que a gente está falando individualmente de cada um daqueles 11 titulares. Essa sequência de 3 vídeos se trata disso. E esse é o vídeo 3. Falta a gente falar do trio de ataque. Aquele trio que ajudou o Brasil a vencer os 6 jogos daquela Copa. E os 3 jogadores que compunham o trio de ataque, vou começar pelo Jairzinho. Quem não conhece o Jairzinho, que após aquela Copa ganhou o apelido de Furacão da Copa, tidos por muito como o melhor jogador da seleção. Aquela seleção encantou tanto que não havia um consenso em torno de quem foi o melhor daquela edição. Os 3 jogadores que eu vou falar nesse vídeo aqui foram apontados por pessoas diferentes, por membros diferentes da imprensa esportiva do Brasil e do mundo, da Europa principalmente também, como o melhor jogador do Brasil naquela Copa. Tanto o Jairzinho, quanto o Tostão, quanto o Pelé, que compunha aquele ataque infernal. Começando pelo Furacão da Copa, ele é mais um que chega naquela competição no auge da forma física, com 25 anos e 5 meses, e ele também tinha participado da Copa de 66, e ele vai participar da Copa posterior ao tricampeonato 74 na Alemanha, E ele tem um dado curioso, que ele é o único jogador que participou das 16 partidas que o Brasil fez em Copa do Mundo entre 66 e 74. Como titular das 16. Esse foi Jairzinho. Um cara que durante um ciclo de 3 Copas do Mundo foi titular da seleção brasileira e jogou todos os jogos da seleção nessas 3 Copas, Em 66 na Inglaterra, em 70 no México e em 74 na Alemanha. Jairzinho, que nessas 3 Copas fez 9 gols, ficando aí na 3ª posição histórica de maiores artilheiros do Brasil em Copas do Mundo, porque o maior é o Ronaldo, que empatou com o Pelé só em 2002, Então Pelé até 2002 era o jogador brasileiro com mais gols em Copa. O Ronaldo vai empatar em 2002 com aqueles 8 gols dele. Depois em 2006 ele vai passar o Pelé, vai chegar aos 15, e depois vem Jairzinho, Ademir de Menezes e Vavá, os 3 com 9 gols. O Jairzinho, que também tem história em clubes importantes do futebol brasileiro, O principal clube que ele entra frequentemente para seleções históricas desse clube é o Botafogo, clube que ele defendeu por 15 anos, fez 413 gols jogando pelo Botafogo, o que faz dele o 9º jogador que mais vestiu a camisa do Fogão. Fez 186 gols só pelo Botafogo, terminou a carreira com 241. Também se destacou principalmente no Cruzeiro. Depois da Copa do Mundo, ele ainda permanece no Botafogo até 74. O Jairzinho chega no Botafogo em 59, fica 15 anos no Botafogo. E depois que ele sai do Botafogo, ele vai para a França jogar no Olympique de Marseille. Também tem uma passagem importante lá no Olympique de Marseille, onde ele joga 18 jogos, faz 9 gols. E volta para o Brasil para jogar no Cruzeiro, que foi o último clube de destaque dele aqui no futebol nacional. Depois do Cruzeiro ele passa por alguns clubes menores no Brasil. Ele passa pela Portuguesa, que também é um grande clube. Depois vai para o Noroeste, para o Fast Clube. E termina a carreira dele. Ele volta para o Botafogo para terminar a carreira dele. Mas jogando pelo Jorge Wilstermann, nessa aventura boliviana dele, ele ainda consegue 2 títulos nacionais lá na Bolívia. Além desses 2 títulos nacionais, o Jairzinho faturou 2 cariocas pelo Botafogo, 66 e 67. Rio-São Paulo 66, aquele Rio-São Paulo, quem está acompanhando os vídeos aqui sabe qual que eu estou falando. Foi o último Rio-São Paulo antes dele estender e virar Roberto Gomes Pedrosa, Depois o Rio-São Paulo só vai voltar na década de 90. Esse 66 teve 4 campeões, um deles foi o Botafogo, do Jairzinho, do Gerson,
né? E uma Taça Brasil, a última Taça Brasil, em 68. Além de ganhar um Mineiro pelo Cruzeiro em 75 e fazer parte daquele grupo que ganhou a Libertadores também, né? Pelo time de Minas Gerais. Então foi uma carreira super vitoriosa. Pela seleção brasileira jogou 66 jogos oficiais, né? E, perdão, 82 jogos oficiais, marcando 34 gols. 66 jogos, fora os 16 jogos em Copa. Então ele jogou 82 jogos oficiais, marcando 34 gols. Entre 64 e 82, então foi muito longevo com a camisa da seleção, né? A exemplo de vários companheiros dessa equipe aí, foi considerado o melhor da posição na Copa do Mundo, entrou na seleção da Copa, prêmio que a FIFA dá. Aquela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, aquela lista da federação dos melhores jogadores brasileiros do século XX, tá lá também o Jairzinho, 19º lugar, né? Incluído na lista dos 100 melhores jogadores, 100 melhores futebolistas da história, da revista World Soccer. É importante publicação inglesa aí. Então vocês estão vendo, quem viu os outros vídeos principalmente, se você não viu, você tá vacilando, né? Pode ir lá, pode assistir, porque tá bacana demais, muita informação. A gente já falou dos outros jogadores de defesa, de meio campo, né? Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, clica lá, procura a parte 1, a parte 2 e curte todos, se inscreve no canal, se não inscreveu ainda, tá? E dá uma força para nós aí nesse começo de trabalho. O canal tem pouco tempo e toda interação, todo engajamento nesse momento é muito importante, né? O Jairzinho foi artilheiro do Brasil naquela Copa, né? O Pelé ganha melhor jogador, mas a chuteira de prata fica com o Jairzinho. Só o Gerd Müller da Alemanha faz mais gols que ele naquela Copa. E uma curiosidade legal sobre o Jairzinho, que ele estava naquele 6-0 que o Botafogo vence o Flamengo no Maracanã, em 15 de novembro de 72, aniversário do Flamengo, de 75 anos. E o Botafogo dá aquela tamancada no Flamengo. Depois, anos mais tarde, o Flamengo vai devolver aquele 6-0, né? Mas naquele jogo que o Botafogo vence o Flamengo por 6-0, o Jairzinho tá em campo, faz 3 gols. Inclusive faz um de letra, né? Pra coroar a atuação dele naquela partida. Então esse foi Jairzinho, né? Um dos melhores jogadores das décadas de 60, década de 70, que jogou com a camisa da seleção e que foi fundamental, o furacão da Copa naquela conquista de 1970, né? Ele que abria esse ataque poderoso do Brasil. E eu deixei por último, lá no primeiro vídeo, vocês viram que eu falei que tinha um outro jogador, além do Pelé, que era chegado numa artilharia, né? E eu deixei ele por fim agora, antes do Pelé exatamente, que na época encantou o mundo também, né? Eduardo Gonçalves de Andrade, que passou para a história do futebol aí com o apelido de Tostão. Ele, mineiro de Belo Horizonte, na Copa do Mundo ele chega aos 23 anos. E dessa seleção toda é o segundo jogador que mais fez gols na carreira, né? Fez 316 gols na carreira. Boa parte dele, mais de 80%, né? Ou por volta disso, com a camisa do Cruzeiro, onde ele fez 249 gols, acabou se tornando o maior artilheiro da história do Cruzeiro até hoje, né? Então, não tem lista de melhores jogadores do Cruzeiro que não tem o Tostão. Ele está sempre nas listas, né? Ele que é o 22º jogador do Cruzeiro com mais partidas com a camisa celeste. E frequentemente apontado como o melhor jogador da história do futebol mineiro. E ele foi muito importante com a camisa do Cruzeiro. Aquele jogador que praticamente de um time só também, porque ele ainda joga no Vasco antes de encerrar a carreira. Ele encerra a carreira devido a um problema de visão que vai começar esse problema até antes da Copa de 70. Então, os últimos anos da carreira dele, Tostão que encerrou a carreira muito cedo, né, com 26 anos apenas,
né? Ele tem um problema no olho esquerdo, que ele acaba deslocando a retina, né? Ainda em 69, depois que ele ganha a vaga como titular no time de João Saldanha, ele acaba tendo dois lances, né? Um no amistoso contra o Milionários e outro num jogo contra o Corinthians, se não me engano. Ele acaba tendo lances que vão fazer com que ele desloque essa retina aí. Ele vai ser tratado antes da Copa. Houve toda uma comoção em relação a essa recuperação dele, e ele vai conseguir estar apto, né, para a disputa da Copa do Mundo de 70. O Zagallo vai confiar, vai dar chance a ele, e ele vai fazer um Mundial que apontado por muitos da imprensa europeia como o principal jogador brasileiro, né? Um lance que todo mundo já viu, talvez um dos dois gols mais famosos dessa Copa do Mundo aí do Brasil, né? Um é aqui do Carlos Alberto, que ele bate de primeira vindo da direita, né? E o outro é um que o Tostão ele dribla ali dois, três ingleses no lado esquerdo do ataque ali, dá um giro, toca a bola pro meio pro Pelé. O Pelé também rola dessa vez pro Jairzinho, né? O gol da vitória do Brasil contra a Inglaterra. Aquele gol ali encantou, né? Os ingleses, os europeus, todo o mundo ali que estava acompanhando aquela Copa. E o Tostão, que ainda fez mais gols nessa Copa, fez gols contra o Peru, ele vai se consolidar ali como um dos melhores. Uma curiosidade que ele não ganha, ele não entra na seleção da FIFA, né, da Copa do Mundo. Porque entra o Piazza, o Gerson, o Rivelino, o Jairzinho, o Pelé, mas o Tostão também foi muito importante ali. Ele que é o 22º jogador do Cruzeiro que mais atuou, né? 383 jogos. Pelo Cruzeiro ele ganhou aquela Taça Brasil, estava em campo, né? Com 20 anos de idade, naquele jogo que assombrou o país, em que o Cruzeiro venceu por 6-2 o Santos de Pelé na final. Depois o Cruzeiro vence na Vila Belmiro também 3-2, né? Ele estava em campo ali, junto com o Piazza, junto com o Dirceu Lopes. Eu até falei quando a gente tratou do Piazza no segundo vídeo. E alguns prêmios importantes, artilharias, como eu estava referindo aqui no início, né? Muitas artilharias. E bola de prata de 1970, no Roberto Gomes Pedrosa pós-Copa, né? Então vários jogadores aqui dessa seleção ganhando esse bola de prata. Lembrando que o bola de prata ele inicia em 1970. Então se tivesse essa premiação antes, possivelmente também vários desses jogadores da seleção de 70 tinham ganho premiação do bola de prata se ela existisse antes, né? Então na primeira bola de prata aí, o Tostão já ganha também, considerado o melhor jogador da América do Sul, melhor jogador sul-americano em 1971, né? E FFHS naquela lista dos melhores futebolistas brasileiros do século XX coloca ele em quinto lugar. Eu vejo muita lista que o Tostão acaba ficando mais para baixo um pouco, né? Eu até acho estranho quando o Tostão não aparece ali entre os 10, entre os 15, porque o potencial dele foi muito grande. Eu acho que a IFFHS vê isso, né? Ela pensa o seguinte: se um cara fez o que ele fez, encerrando a carreira aos 26 anos, né, com 316 gols, com toda a importância que ele teve pro futebol brasileiro, né? Nessa mesma época, acabou ganhando o apelido de vice-rei, rei branco, né? Então, quem é mais novo como eu, assim, lembra das pessoas falando da Copa do Mundo de 70, é Tostão e Pelé, o ataque, né, do Brasil. A dupla, pra mim era essa. Eu cresci ouvindo isso, falando Copa de 70, Tostão e Pelé. Então, por aí a gente vê a importância do Tostão e o tanto que esse cara jogou bola, né? Além da Taça Brasil pelo Cruzeiro, ele estava presente, né? E ganhou aqueles 5 campeonatos mineiros seguidos, né? Na segunda metade da década de 60, de 65 a 69. Então fez parte daquele Cruzeiro que é considerado por muitos o melhor Cruzeiro da história do clube, né? Melhor time da história do clube. E
e ele termina a carreira ainda sendo artilheiro em vários campeonatos, né? Em 4 mineiros desses 5 aí seguidos, o Tostão é artilheiro do Roberto Gomes Pedrosa de 1970. Então foi um jogador muito importante que parou cedo devido a esse problema, né? Depois acabou ainda seguindo uma outra vocação dele para os estudos e pro lado intelectual, virou médico, né? Lá em Belo Horizonte. Hoje é comentarista esportivo, muito influente, muito respeitado também. E tá vivo, tá aí com quantos anos o Tostão tá? 73 anos, né? É a idade que o grande Tostão tá. Pessoal, para terminar essa lista, não tinha como ser diferente, né? É aquele que tinha que terminar a lista mesmo. E é aquele que tudo que eu falar aqui vocês já vão saber, né? Então não tem nem como falar muito dele. É um cara que virou lenda, mito aí, é o rei do futebol, né? O único ser humano que ganhou 3 Copas do Mundo, né? É o Edson Pelé. Então ele tudo que eu falar aqui possivelmente vocês já sabem, né? Tentar trazer algumas poucas curiosidades, coisas da carreira dele, para ilustrar um pouco quem foi Pelé, por mais difícil que isso seja, né? Porque os números ainda não traduzem o que esse cara se transforma, né? Principalmente já ali depois do milésimo gol que acontece antes da Copa do Mundo em 69, né? Tem o milésimo gol dele contra o Andrada, né? E ele já chega na Copa do Mundo coroado como rei do futebol e lá é a cereja do bolo. Se em 58 ele é escolhido o segundo melhor jogador da Copa e o melhor jogador jovem, ele vai ganhar mais um recorde dele, vai ganhar aquela Copa do Mundo com 17 anos, uma coisa improvável e que ninguém mais conseguiu, né? Aliás, só um jogador vai jogar uma Copa do Mundo com menos dessa idade, que vai ser o Edu, que também vai estar na Copa de 70 em 66. Na Inglaterra, o Edu vai estar lá com 16 anos, né? Chega na Copa antes de completar 17. E o Pelé vai colecionando números impressionantes. A ponto do último jogo da carreira dele ser um título, né? O último título que vai ser no New York Cosmos, né? Que é aquele North American Soccer League, que é o campeonato de lá. Ele vai terminar a carreira ganhando, né? Vai estar naquele time com Niskins, com Beckenbauer, com o Casalberto Torres. Pelé tá naquele time show lá do New York Cosmos, né? Mas vai fazer a carreira dele, como todo mundo já sabe, no Santos, né? Vai fazer mais de 1000 jogos, mais de 1000 gols. Aí cabe até uma coisa interessante, que eu cresci ouvindo falando que Pelé tinha mais de 1000 gols, era o cara que mais fez gol na história do futebol e tal, né? Mas hoje, de um tempo pra cá, principalmente, esses números estão sendo um pouco mais contextualizados, né? E todo mundo já entendeu que boa parte desses 1283 gols que são colocados na conta do Pelé foram em jogos não oficiais, né? Naqueles amistosos que o Santos fazia, aquelas excursões, né? Até pela seleção das Forças Armadas, Pelé fez gol. Então, o Santos acabou contando tudo. E até fica um pouco... essa conta de jogos e gols oficiais do Santos fica até um pouco mascarada por essa questão, porque na lista de quem mais jogou e tal, tem muitos desses jogos, né? Teria até que fazer com certeza já foi feito aí, uma reformulação aí, considerando só os jogos oficiais, mas mesmo assim o Pelé tem números impressionantes, né? Ele segue sendo um dos jogadores que mais fez gol, né? Ele fez 767 gols em torneios com selo de oficiais, né? Aqui é torneio que vale classificação, que vale ponto, né? Que tem juiz oficial. Só nisso aí fez 767 gols. Segue tendo mais gol que esses caras que estão aí hoje, que estão ameaçando passar os maiores goleadores da história, né? Tem um cara que fez mais gol que o Pelé, me desculpa, lá na descrição eu coloco o nome dele, né? Fez mais gol em jogo oficial, agora me fugiu o nome aqui, mas só um jogador fez mais gol que o Pelé. E aí tem o Messi, Cristiano Ronaldo ameaçando passar, vai passar, né? Porque os caras ainda tem mais uns anos de carreira aí. Mas 767 gols em jogos oficiais, né? Só pela seleção brasileira foram 92 jogos oficiais, 77 gols.
Então ganhou título a rodo pelo Santos, né? 5 Taças Brasil, aquelas 5 taças seguidas. Roberto Gomes Pedrosa de 68, 2 Libertadores, 62, 63, um Intercontinental, que a gente chama de Mundial também, 62, 63, 10 paulistas, né? Nesse tempo que o Pelé ficou no Santos, ganhou 10 paulistas pelo Santos, entre 58 e 73, ganhou 3 Rio-São Paulo. Então esses foram títulos do Pelé, fora as 3 Copas do Mundo, né? Como eu disse aqui no início desse vídeo, no início dessa parte do vídeo, o único jogador aí que vai ganhar 3 Copas do Mundo até hoje, né? Além disso, você vai ganhar a bola de prata de 70 também, do Roberto Gomes Pedrosa, né? Como eu já falei, foi o melhor jogador da Copa de 70, tá naqueles 11 de todos os tempos da World Soccer, que só tem ele e o Cafu de brasileiro, né? Carlos Alberto Torres foi muito votado também, acabou ficando atrás do Cafu. Pra vocês terem uma ideia, o prestígio dele ultrapassa os limites do futebol, né? Ele é colocado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais importantes do século XX, né? Ganha atleta do século do Comitê Olímpico, jogador do século da France Football. Então, o que Pelé representa é uma coisa extraordinária. Pra vocês terem uma ideia do nível de artilharia dele, eu fui artilheiro durante 9 campeonatos paulistas seguidos. Com certeza vocês podem pesquisar aí. Desafio alguém a achar algum jogador que ganhou 9 estaduais seguidos, artilharia, né? Então Pelé fez isso entre 58 e 67. Depois ele foi artilheiro do estadual mais 2 vezes. Em 58, para ter uma noção, ele faz 58 gols em 38 jogos. Era aquele paulista antigo que era igual esse brasileiro de hoje, 20 times ida e volta, né? E ele vai chegar nessa marca impressionante de mais de 1,5 gol por jogo, né? E a questão também política muito importante do Pelé, né? Tanto é que a France Football em 2015 ela vai criar um prêmio retroativo aí de bola de ouro para dizer que o Pelé foi o melhor jogador do mundo durante 7 temporadas, entre 58 e 70, né? Ele vai conseguir essa proeza de ser considerado pela France Football 7 vezes o melhor jogador do mundo nesse período, né? Isso tudo também já está dentro da importância que se dá após ele acabar a carreira, né? Acaba a carreira lá no New York Cosmos em 1977, né, aos 36 anos, e aí já coroado como o melhor jogador de futebol do mundo, né? Como eu disse, quando eu estava falando, o Jairzinho fez 12 gols em Copa do Mundo pelo Brasil, Pelé, em 14 jogos, né? Contundiu pelo menos 2 vezes, né, nessa sequência de 4 Copas dele aí, né? Na estreia contra o México em 62. Na verdade foi o segundo jogo daquela Copa que ele contunde, tá? E aí entra o Marildo, do processo. E em 66 ele contunde também contra a Bulgária, fica de fora contra a Hungria, depois volta contra Portugal. Única derrota do Pelé em Copa do Mundo foi aquela derrota para Portugal, 3-1, né? Então é um jogador assim que entrou para a história de todas as maneiras possíveis e imaginadas. Aí que fosse possível, ele consegue. Além de ser artilheiro dos 9 Paulistas seguidos, ele foi artilheiro de Rio e São Paulo, foi artilheiro de Libertadores, foi artilheiro 2 vezes de Taça Brasil. Então é um monstro sagrado do futebol, nosso Pelé. Tá certo, pessoal? Chegou aqui no final desse vídeo. Valeu a força demais. Se não curtiu aí, pode curtir. Tá bacana demais. Tá? Muito obrigado aí a força que vocês estão dando ao canal. Tá certo? E se inscreve e marca o sininho para receber as notificações de novos vídeos aí, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço.